Irmãos, nós estamos falando sobre o Pai Nosso, a oração. Glória a Deus. E toda a palavra de Deus, toda ela, é apta para ensinar, orientar, direcionar, corrigir, para que o homem de Deus, o servo e a serva de Deus, sejam aptos para seguir no caminho que Deus deseja e serem prósperos em tudo. Então, não existe um pedacinho da palavra que eu acho que é legal e o outro que não acho. Ou é toda ou é nada. Porque o Senhor Jesus disse o seguinte: aquele que tropeça num tio da lei, tropeça nela toda. Você, para ir preso, você só precisa descumprir um artigo. É ou não é verdade? Só um artigo. Não precisa mais do que isso. Tem vários, 200, 300, sei lá, no Código Penal, mas você descumprir um, você pode ir preso. Quem entendeu bem aqui? A mesma coisa a palavra de Deus. Toda ela para se cumprir. Então, uma que eu descumpro, sabe o que acontece? Eu me torno transgressor. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas o Senhor, Ele sempre nos traz uma direção de que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não é como daqui. Ele nos traz tranquilidade, nos traz paz. Ele alivia a carga dos nossos ombros, quebra o jugo do nosso pescoço, da escravidão, do pecado. Nos tira das trevas, nos coloca na sua maravilhosa luz, nos tira da morte, nos coloca na vida. Então, vale a pena buscar, na realidade, o cumprimento da sua palavra na nossa vida, porque nós somos abençoados por isso. E é tão bom que quando nós não conseguimos cumprir aquilo que Ele deseja, às vezes demoramos, parece uma coisa simples, diz-nos oferta, o perdão perdoar, o pedir perdão, o tirar a avareza, o tirar a arrogância, o tirar a vaidade do coração. Mas quando a gente às vezes não consegue, porque às vezes demora para poder sair toda essa coisa ruim do nosso coração, por que ruim? Porque nós estamos aqui para cada dia nos tornarmos pessoas o quê? Melhores. Quem entendeu bem aqui? Cada dia. O que importa no final da vida não é aquilo que você acumulou, é aquilo que você se transformou. Você tem que entender, você tem que fazer uma projeção da sua vida, eu faço da minha. Nos meus últimos dias na Terra, últimas horas, eu quero estar pensando o seguinte: no que eu me transformei? Como eu sou como pessoa, hoje, melhor ou pior? Quem entendeu bem aqui? Poderia ter feito mais, tanta coisa que me foram caras e que na realidade não tinham valor. Coisas que te aborreceram, te preocuparam, questões que às vezes você faz hoje, que na hora da partida não vai fazer diferença. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma coisa, por exemplo, nós vamos falar sobre o reino dos céus hoje. Amém? Nós falamos na semana passada sobre a filiação, uma retrasada sobre a vontade de Deus, E agora nós vamos falar sobre o pedido que nós fazemos o seguinte: venha a nós o teu reino. Então, nós precisamos entender que existem sistemas de governo, e formas de governo, vamos colocar assim, que presidencialista, semipresidencialismo, parlamentarismo, existe no mundo esses sistemas aí. Existem as formas, que são as democráticas, autoritárias, imperialistas, quase não existe hoje. Mas o sistema do reino de Deus é um sistema, o quê? É democrático? Não é democrático, não? Não. Mas para o ser humano, o melhor sistema ainda é o democrático. Por quê? Porque nós somos ruins. Seja lá quem for que a gente coloca lá, se fosse um homem perfeito, que você colocasse na presidência, ou como um rei hoje no Brasil, vamos colocar em algum país, se ele for perfeito, vai ter dificuldade em governar um povo imperfeito. Estou sendo claro aqui? Não adianta um governo ser bom e o povo ruim. Para que dê certo qualquer sistema ou forma de governo, o governo tem que ser bom e o povo tem que ser o quê também? Bom. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Como eu falei outro dia, quem se lembra da greve dos policiais lá no Espírito Santo? Então, pessoas normais saíam do trabalho, desciam dos trens e metiam o pé nas portas dos supermercados
para poder sair com um fardo de arroz, de feijão, de açúcar. Outros entravam nas lojas de eletrodomésticos, saíam com televisores nas costas. Pessoas boas que trabalhavam. Mas se um povo ainda precisa de muitos policiais na rua para poder eles cumprirem a lei, é porque esse povo ainda é doente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque eu não tenho que ter uma boa conduta para que você veja que eu tenho uma boa conduta. Eu tenho que ter uma boa conduta porque essa é a minha essência. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Eu não vou estender as mãos para alguém, para os outros verem e falar, poxa, ali o pastor é bonzinho. Não, eu tenho que estender a mão porque eu tenho que ter compaixão no meu coração e empatia. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu não vou ser fiel à minha esposa na frente dela ou na frente das pessoas, porque a gente somos uma pessoa pública, para que as pessoas veem a gente com boa conduta, mas o meu coração está cheio de adultério e lascívia. Então, uma pessoa que realmente é convertida e que deseja viver o reino dos céus, ela é no coração, não apenas no exterior. Estou sendo claro aqui, irmão? Amém ou não? Amém? E aí é que a gente fica com essa dificuldade toda. Independente do sistema de governo, de qualquer país ou da forma de governo, vai ser sempre uma porcaria. Por que vai ser uma porcaria? Porque, infelizmente, ainda quem compõe a sociedade ainda é doente, que é o ser humano. Enquanto o ser humano for ganancioso, hipócrita, é ou não é verdade? Egoísta, não resolve nunca. Estou sendo claro até aqui, gente? Amém? Porque nós vamos aqui, a parte da oração que a gente fala de maneira mecânica, venha a nós o teu reino, mas você tem que entender o que é o reino do Senhor. Às vezes a gente fala de boca para fora, mas nem compreende o que significa isso. Tem bônus e tem ônus. Tem direitos, mas tem o quê? Deveres. Tem grandes benefícios, mas tem também trabalho. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Então, a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Eu creio que existe um povo que Deus escolheu, que ainda não conseguiu abrir os olhos para o evangelho puro, genuíno, um evangelho que realmente faz uma transformação do caráter das pessoas, e não apenas aquele evangelho que as pessoas escolhem só para trazer benefício. Ou que as pessoas dizem fora, venha a nós, venha a nós o vosso reino. Não tem um ditado assim? Venha a nós, e o vosso reino? Mas a maioria não é assim? O venha a nós tudo bem, mas eu tenho que saber o que o nosso rei deseja para o reino dele. Amém? Quem achou, diga amém? Diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Feche seus olhos, olhe comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo, que nos use mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo e te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, para alcançarmos corações sábios, termos a libertação necessária dos vícios que carregamos, que o mundo assim nos colocou, mas para que a nova criatura venha se desenvolver e glorificar o teu nome, Senhor. Amém. Amém? Então, presta bem atenção. Quando nós queremos fazer parte de algo, de uma instituição, nós precisamos entender uma coisa. O que eu vou estar tendo de vantagem nessa instituição? É assim ou não é? Você quer fazer um concurso público, fazer parte de uma empresa, de um grupo, de um clube, e você fica pensando, quais os benefícios que eu tenho? É assim ou não é? Mas junto com os benefícios, tem os estatutos, as regras, para fazer parte? Tem ou não tem? Tudo é assim. Tudo tem uma contrapartida, né? Tudo é tomar lá da cá. Nada é gratuito. Tudo tem um preço. Amém? E esse preço nós temos que estar dispostos a pagar se o benefício for muito. Concorda comigo? Se o benefício for legal, beleza, vou pagar.
Aí você faz um balanço, né? Não, pelo benefício vale a pena. Mas nós vivemos numa geração, vamos colocar assim, alguns aí que se perdem, e entender uma coisa: tudo para eles é gratuito. E eu talvez eu não culpe tanto essa geração nova, porque talvez isso seja culpa mais dos pais, que não ensinaram a dar valor às coisas. Quem entendeu bem aqui? Que tudo tem um preço. Amém? Tudo tem o quê? Um preço. A comida que nós comemos, se nós não pagamos, alguém pagou. A luz que que nos ilumina, alguém fez o quê? Pagou. Mas o pessoal reclama tanto de direitos, mas será que eles estão ligados nos deveres? É ou não é verdade? Né? A gente sai tantos protestos. Eu achei legal uma menina lá no Nordeste, quando fizeram uma manifestação naquela época, aí um repórter chegou para ela e falou o seguinte: e aí, você está aqui por quê? Olha só a menininha, pequenininha, você já deve ter visto, viralizou isso. A menina falou assim: eu estou aqui porque minha tia me trouxe, né? Minha tia me trouxe. Aí a repórter: mas e aí, o que você acha que essa manifestação vai dar? Ela falou: não vai dar em nada. Não vai. Ela foi bem sincera. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Não vai dar em nada. Né? Então, eu achei a sinceridade daquela menina algo maravilhoso, não fui hipócrita, porque tem gente que deseja muito direitos, mas não tem ideia dos seus deveres, não quer uma contrapartida. E aí, nós estamos vivendo uma geração que realmente sempre reclama pelos direitos. Mas quando você fala de deveres, opa, pera lá. É ou não é verdade? Mas estão iludidos. Por quê? Se eles não lutarem pelo seu direito, mas entendendo que têm deveres, que eles têm que fazer valer aquilo que eles vão ganhar no futuro, então, como é que funciona? Eles estão vivendo o presente como se não houvesse o quê? Futuro. Amanhã. Por quê? Eu sempre falo isso, né? E eu gosto dessa frase, do seguinte: o meu futuro tem que moldar o meu presente. Tem gente que fala o contrário, mas eu falo justamente assim. Eu idealizo o meu futuro e aí eu volto para o presente e faço o quê? Os meus passos hoje, as minhas atitudes, têm que estar na direção para o futuro que eu desejo. Quer ver uma coisa? Quer passar num concurso público, você se visualiza lá naquela instituição. O que você tem que fazer hoje? Oh, meu Deus! Estou sendo claro aqui? Quero exercer uma função de engenheiro, médico, seja lá o que for, lá no futuro me idealizo lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui hoje? Eu tenho que... é ou não é verdade? Amém? Quero ter uma boa família, eu tenho que começar a buscar uma esposa, né? Um esposo, não é verdade? Que a gente procure, né, se adequar ao temperamento, que é uma coisa muito difícil, né? Só o milagre de Deus mesmo para dar certo, não é verdade? Mas é Deus mesmo que vai dar certo, não é, gente? Quem está arranhado aí não fica pensando besteira, não, né? Mas, é Deus, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar como é que eu quero a minha esposa, como é que eu quero meu esposo, como é que eu quero a minha família, como é que eu quero criar meus filhos. Então, o futuro que você idealiza tem que moldar o teu presente. E quando eu falo assim: venha a nós o teu reino, eu tenho que entender o que isso implica na minha vida em primeiro lugar. Porque eu quero um sistema de governo na minha vida. E eu quero que esse sistema de governo também implique na vida das pessoas. O que tem esse reino? Esse reino tem perdão dos pecados, salvação da nossa alma, uma vida abundante em Cristo Jesus e a vida eterna. Quem quer isso tudo aí? Amém? Aí esse reino, quando vem, ainda faz você ter uma filiação, como nós falamos lá atrás. Agora somos filhos do Deus Altíssimo. Olha só, do Criador Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Mas vem o quê? Com algumas regras. E eu não posso simplesmente jogar fora essas regras. Eu preciso entender que regras são essas. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Se o reino do mundo não está dando certo, e eu desejo um reino que dê certo para a minha vida e para a vida dos meus parentes, daquelas pessoas que eu conheço, e para alcançar a vida de todas as outras pessoas, é porque eu entendo que esse reino é um reino justo.
Então, presta bem atenção. O que não é o reino de Deus? O apóstolo fala que o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida, ou seja, não são as coisas materiais, mas é amor, justiça e paz no Espírito Santo e alegria. Quem entendeu bem aqui? Independente das circunstâncias do lugar que você vive, o reino de Deus tem que estar no teu coração. Amém? Então eu preciso entender isso. O que não é o reino de Deus? Então não é tanto que Jesus ele fala assim, ó, não ajuntei tesouro aonde? Aonde o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corrói. Mas eu juntei tesouros aonde? E ele mostra como juntar esse tesouro nos céus, ou seja, no reino dos céus, que é o nosso reino, que nós vamos fazer parte eternamente. Mas eu tenho que desejar que esse reino venha hoje para a minha vida e venha para a sua vida, porque na realidade ele já chegou. O próprio Senhor Jesus Cristo fala o seguinte, é chegado o reino dos céus. Não é visível, é algo que começa dentro do meu e do seu coração. Amém? E não é algo, como eu disse, que as pessoas precisam ver. Elas verão, porque você vai ter atitude de acordo com o reino. Mas você não está fazendo para que elas possam ver. Você está fazendo porque você agora faz parte desse reino. Deu para entender aqui a diferença, irmão? Amém? Por exemplo, Jesus ele criticou os fariseus porque eles davam dízimo do endo, do cominho e do hortelã. Eles eram muito rigorosos no cumprimento da lei mosaica, daqueles rituais, tá, que as pessoas olhavam, viam. Mas Jesus falou assim, vocês desprezam os principais preceitos da lei, que o reino de Deus ele exige, ou seja, o amor, a justiça, a fé e a misericórdia. Então, Jesus falou, devem fazer uma coisa sem deixar a outra. Então, isso é o reino, é entender que eu tenho bônus, tenho benefícios, direitos, mas eu tenho deveres. Eu preciso me enquadrar, porque senão a gente não é do reino dos céus. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Por exemplo, vamos colocar aqui, quando João Batista ele apareceu, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha, é chegado o reino dos céus. Portanto, arrependei-vos. O nosso Senhor Jesus, o primeiro discurso que ele deu, a mesma coisa. Ele fala assim, é chegado o reino dos céus. Portanto, arrependei-vos. Então, na realidade, ele fala isso para todo ser humano. Arrepender de quê? Da forma de vida, do pecado. Amém? E ele começa a traçar aqui um parâmetro entre a conduta do ser humano que não está no reino e a conduta daqueles que têm que morar no reino. E ele começa a falar, por exemplo, ele exalta a vaidade. Ele exalta o quê? A humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. Está lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ele fala as características do cidadão do reino. Olha só as características do cidadão do reino. Aí ele começa a falar assim, presta bem atenção, gente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver a Deus aí? E o que significa limpo de coração? Não ter um coração com segundas intenções, não ter um coração hipócrita, não ter um coração maldoso, malicioso. Deu para entender bem? Como o apóstolo Paulo fala, que nós devemos ser, ou seja, não devemos ser meninos na fé, mas na malícia. Na fé nós devemos ser adultos, mas na malícia nós devemos ser como criança. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Não desejar o mal ao próximo, muito pelo contrário, o cidadão do reino, ele não é como aqui da terra. Olha, quem toma lá, dá cá, quem me fez vai levar. Não é assim aqui na terra, não é isso? Ó, vai pagar pelo que fez. O que Jesus fala? Nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus. O reino dos céus já chegou. Não dorme, não. Pastor, mas a exigência é muito grande. Mas é claro, o prêmio é muito grande. O prêmio é vida eterna. Quer ver uma coisa? Olha só, vamos lá. O que as pessoas buscam no mundo? Fama, dinheiro e sucesso. É ou não é verdade? Se tiver dinheiro, mas não ter fama, fica agoniado. É ou não é verdade? Né? Não basta ter dinheiro, tem que ter mais do que o outro, senão fica triste. É assim ou não é, gente? Não basta ter um bom carro, tem que ser melhor do que o do vizinho.
Não bate um celular, tem que ser o iPhone 16, 15, sei lá. Não é isso? O Pro Max, sei lá o quê, o Mega Power aí, né? É ou não é, gente? Essa disputa, essa competição é coisa maligna. Ela impulsiona você para uma agonia, uma ansiedade que não acaba nunca. Porque a necessidade da vaidade não tem fim. A ponto de fazer com que o indivíduo, né, que a gente conhece comumente como Lúcifer, que o homem atribuiu o nome a ele, né, ter tudo na vida, mas aquilo não bastava. A vaidade fez ele com que ele quisesse ser o quê? Semelhante ao Altíssimo, subisse acima do monte do Altíssimo. Estou sendo claro aqui? Amém? Então a vaidade é algo maligno, por isso o Senhor exalta a humilde. Ele fala assim, humildade, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu começo a desenhar o que é o reino dos céus. Quando eu peço para vir o reino dos céus, aí eu entendo que agora eu tenho que, olha só, amar os meus inimigos. E aí você está sendo perseguido no seu trabalho, está sendo perseguido no seu vizinho, sei lá onde. Aí o que você vai ter que fazer agora com quem está te perseguindo? Orar pela pessoa. Senhor, abençoa aquela peste, não é? Aquele infeliz. Você vai fazendo assim, até o Espírito Santo falar, não é infeliz não, rapaz. Você quer que ele seja feliz ou infeliz, amém? Essa é uma realidade. No início você começa a fazer porque está no escrito, mas até é um bom caminho. Mas depois você entende que o outro está te perseguindo porque ele está cego, que ele está doente. Ou por inveja, ou por arrogância, ou porque você está o incomodando de alguma forma. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Ou ele está agoniado lá na casa dele, está com a vida arrasada, que é arrasada dos outros. De qualquer forma, é um doente. Se alguém traz agonia para os outros, é porque está agoniado. Porque as pessoas só dão aquilo que tem. Se tiver amor, vai dar o quê? Amor, compreensão, paz, carinho, amizade. Agora a pessoa só tem ódio, arrogância, vai dar o quê, gente? Estou sendo claro aqui? Então o reino do céu, quando o Senhor Jesus vem falando, né, ali no Sermão do Monte, que eu não posso deixar de falar do reino, sem falar das características de cidadão do reino, que para herdar o reino do céu tem que ter aquelas características, né? Ele vem falando sobre amar, sobre perdoar, sobre ter o coração humilde, o coração limpo, aquele que ama a justiça. Olha só, bem-aventurado tem fome e sede de justiça, mas não é vingança. Justiça não é o quê? Vingança. Olha o que eu acabei de falar aqui, eu tenho que amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Então, o sentimento, às vezes, que o ser humano tem é mais de vingança do que de justiça. Senão, Jesus, no mesmo sermão, ele não falaria assim, bem-aventurados misericórdia, alcançarão o quê? Misericórdia. Então, meu senso de justiça não pode ultrapassar o meu sentimento de misericórdia pelo meu irmão, porque eu quero alcançar misericórdia na minha vida. Quem quer alcançar misericórdia do Senhor? Então, quando você é duro, você é cruel, com defeito, com os erros dos outros, você vai receber a mesma coisa de Deus. A irmã falou aqui sobre reciprocidade. Glória a Deus por isso, porque é assim que o Sermão do Monte mostra. Reciprocidade. Porque existe uma lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Está lá em Gálatas 6:7. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Não é fácil, mas os benefícios são muito grandes para que eu abra a mão do reino dos céus. Por isso, quando eu orar, venha a nós o teu reino, eu tenho que olhar o meu coração e falar assim, Senhor, primeiro vem no meu coração, porque eu estou precisando. Vem na minha vida, traz a santidade, o senso de justiça, o amor que eu estou precisando, para que eu possa mostrar esse reino para as pessoas. Amém? Eu não posso querer que o reino venha, a justiça venha nos outros. Os outros sejam bons e eu continuo sendo uma peste. Estou sendo claro aqui, gente? Amém ou não amém? Fala com o irmão. Não fica chateado com o pastor, não. Amém? Mas é Deus querendo conduzir você ao reino dos céus. Então, quando eu orar, venha a nós o teu reino. Como eu falei aqui, eu estou projetando a minha vida lá na frente. Eu ainda erro hoje, vacilo hoje. Mas eu quero, de todos os jeitos, eu faço igual o apóstolo Paulo, esmurro o meu corpo, a minha vontade, para que eu, pregando, os outros não sejam salvos e eu fique de fora.
Quero que todos aqui sejam salvos, mas eu quero entrar primeiro. Entendeu? Amém? Amém? Não é até para fazer, vai lá, gente, vai lá, né? Ali, entra aí. Amém? Então eu preciso entender que quando eu falo, venha a nós o vosso reino, o teu reino, eu tenho que primeiro desejar que ele venha para o meu coração, eu tenho que lutar por isso. Porque nós somos muito bons para cobrar a conduta dos outros. É ou não é verdade? Cobrar dos outros, sou ótimo para fazer isso. Mas quando diz respeito a mim mesmo, olha, com os outros, presta bem atenção, eu sou justo. Né? Exigente. Comigo eu sou longânimo. É ou não é assim? Mas o cidadão do reino, aqui, vamos lá, vem comigo aqui, não esqueça que eu vou falar aqui. O cidadão do reino, ele tem que seguir Jesus. O Senhor Jesus, ele era super exigente consigo mesmo. Santo, perfeito, mas era longânimo com o próximo. Aí nós somos até complacentes com nossas atitudes, mas com os outros eu quero cobrar. Quem já reparou isso aí? Amém ou não amém? É ou não é verdade? Eu quero cobrar dos outros, eu quero cobrar uma firmeza, eu quero cobrar uma santidade, quero cobrar justiça, quero cobrar roupa, eu quero cobrar tudo. Mas e quanto às minhas atitudes, a minha maneira de ser, eu estou cobrando alguma coisa? Eu estou me enquadrando? Isso é que é um problema. Por isso os fariseus foram reprovados. Não porque eram pecadores, mas porque eram hipócritas. Presta bem atenção que eu vou falar aqui, está só um parâmetro aqui das pessoas que o Senhor trouxe para si. Aquela mulher adúltera, a pastora pregou essa semana aqui, ela chegou para Jesus Cristo, o povo trouxe para Jesus Cristo, e o Senhor Jesus falou, não aprovo o teu pecado, mas eu não te condeno. Vai não, peque mais. Ou seja, ele reprovou o pecado, aprovou a mulher, mas deu uma direção. Quem entendeu bem aqui? Amém? Vai não, peque mais, mas ele recebeu. Aí ele chega lá, né, cobrador de impostos, né, como já falei aqui, Zaqueu, Mateus, que eram pessoas tidas como sujas, imundas, e eram complicados mesmo. Um dinheirinho no bolso que não era deles, quem entendeu bem aqui, né? Sempre cobrava mais. E aí Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu, quando ele entra lá, Zaqueu fica feliz. O mestre entrou na minha casa, todo mundo correndo atrás dele, ele veio para a minha casa. É ou não é? Porque Jesus não fazia acepção de pessoas, mas de atitude. Então, gostei dela. Então, presta bem atenção. É legal, né? Mas presta bem atenção. Quando ele entra, olha qual foi a atitude de Zaqueu. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Mas falou de coração. A avareza indo embora aí. E tudo que eu tenho vou vender e dar metade para os pobres, o tesouro no céu. No mesmo instante, o que Jesus falou? Hoje chegou salvação nessa casa. Quem quer que chegue salvação na tua casa aí? Eu tira o escorpião do bolso. Entendeu? Já que eu tirou, isso deu bem. Quem entendeu bem? Amém? E reconheceu que era pecador, que tinha defraudado os outros. Não é verdade? Então você vê que Jesus acolheu a mulher pecadora, não sei qual tipo de pecado que ela tinha, mas se ela era rejeitada, não imagino qual tipo de pecado. Ela vinha para Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa, né? Lavava os pés do Senhor com as lágrimas e enxugava com os cabelos. E Jesus abraçou aquela mulher. A mulher samaritana, a gente teve 5 maridos que tinha, não era dela ainda. Complicadinha pra caramba, não é? Não, vamos ser sinceros, meu Deus. É ou não é? E Jesus vai, pega essa mulher e faz dela uma tremenda evangelista missionária. E detalhe, Jesus passava sempre rápido nos lugares. Aonde essa mulher estava, Jesus ficou 3 dias. Chegou lá o malfeitor da cruz. Se é malfeitor, o quê? E ele mesmo declara, ele fala, olha, nós merecemos estar aqui. Os nossos feitos fizeram que nós viéssemos parar aqui. E o que Jesus fala? Quando ele declara que ele é pecador, e ainda pede misericórdia ao Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora é interessante que os fariseus, ninguém via um adultério dele, ninguém via um roubo, ninguém via nada disso. E Jesus falou o seguinte, filhos do diabo, raça de víboras, sepulcro caiado. Quem olhasse assim, ia falar, calma aí, o Senhor Jesus está falando, o cara é santo.
mas Jesus conhecia o coração do hipócrita. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim: Deus abomina hipocrisia. A pessoa, ela fica, eu estava conversando com o pastor pelo telefone, e eu sempre falo isso, é uma realidade, a pessoa se preocupa mais com o que as pessoas vão falar dela do que Deus está falando. Se é Deus que vai te abençoar, que perdoa os teus pecados e te leva para o céu, outro não vai fazer isso não. Às vezes você quer preservar uma autoimagem boa das pessoas. Eu acho legal isso, gente. Mas não deve superar a imagem que você deve mostrar para Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Quem é que perdoa os teus pecados? Quem sara você? Quem te dá a vida? Quem te dá a vida abundante? Quem te leva para o céu? Eu vou estar mais preocupado com a minha imagem com o próximo do que com Deus? É o que os fariseus faziam. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando eu falo, venha a nós o vosso reino, opa, é uma bênção, mas eu tenho que entender que ele vem com algumas exigências. Amém? E uma delas é eu abrir o coração e tirar toda a hipocrisia do meu coração. Amém ou não amém? Amém? Não é? Então, o cidadão do reino dos céus, ele tem que ser exigente consigo, mas longânimo com o próximo. Estou sendo claro aqui? Até aqui tudo bem? Então, quando ele fala, venha a nós o vosso reino, quando nós falamos, nós vamos entender o que está vindo junto com isso tudo. E eu tenho que desejar, sabe por quê? Porque se eu quero o bônus da vida abundante, da salvação, da comunhão com Deus, da filiação, né, e da vida eterna em Cristo Jesus, eu entendo que eu também tenho os meus deveres. Glória a Deus. Nada é gratuito, até a salvação que nós temos, alguém pagou. Nós não pagamos, mas alguém pagou. Quem pagou? Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando se fala, né, que é chegado o reino dos céus, quando o reino dos céus, ele causa um rebuliço, ele causa um problema na sociedade, ele causa, vamos colocar assim, uma barata voa. Chamadas a viver, na realidade, na hipocrisia, vendendo uma imagem, no curso do mundo, aí chega um curso totalmente diferente. Por exemplo, o mundo diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí Jesus chega falando, o que ele fala? Vai, dá aos pobres, ajuda. João Batista vem falando o seguinte, se você tiver um pedaço de pão, reparta com teu irmão. Se tiver 2 túnicas, dá uma para o teu irmão. E ainda fala para os soldados romanos, para os servos lá, para os servidores públicos, não aceitem suborno. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então ele vem conflitando com aquilo que o mundo exalta. E aí ele causa conflitos. Conflito na minha vida com a vida daqueles que não querem o reino. Isso é normal. Não é? O que aconteceu com João Batista? Perdeu o quê? E com Jesus? Foi o quê? E com os apóstolos? Também. Ou seja, a chegada do reino, rapidamente as pessoas querem o mundo quer se livrar. Mas você tem que saber que lado você vai escolher. Se vai ficar do lado do mundo e ficar bem com todo mundo, ou se vai ficar mal com o mundo, mas quer ficar bem com Deus. Quando você orar agora, venha a nós o teu reino, entenda essa mensagem. Amém? Amém? Mas o mundo, eu vou ficar mal com o mundo? João fala assim, aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Meu Deus do céu, é forte essa, hein? Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui o quê? Inimigo de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as palavras do Senhor são reais, são verdadeiras, são firmes. Ele que é a porta das ovelhas, para nós entrarmos, não existe outra porta. Quando as pessoas falam assim, né? Uma vez me deram até um livro, assim, era legal. Jesus, o maior filósofo que já existiu, eu já falei isso aqui para os irmãos. Jesus não é filósofo, gente. Filósofo. O filósofo, seja Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Epicuro, todos os outros, né? Agostinho era um filósofo.
Mas Jesus não. Porque o que o filósofo é? Né? Antigamente toda a ciência residia na filosofia, depois que foram, né, partidas em matemática, medicina e tal. Mas o filósofo era tudo na época. O que o filósofo, na realidade, ele busca? Ele busca sempre o conhecimento da verdade. É ou não é verdade? Né? Ele sempre procura um caminho, né? Ele estipula um método para que ele possa chegar à verdade e, na verdade, ele entender o sentido da vida. A vida do filósofo toda é nesse trajeto. Quem entendeu bem aqui? Mas, então, o filósofo, ele não conhece o caminho, ele não chegou à verdade, nem sabe o sentido da vida, você não estava procurando. Porque quem procura é porque não tem. E o que Jesus fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O ser humano encontra a plenitude do ser dele em Jesus Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então, tudo que o ser humano precisa, basta em Jesus Cristo. Encontrei aí. Aleluia. Por isso que ele fala para a mulher samaritana, se você beber da água que eu der, olha, você nunca mais vai ter sede. E a quem crê em mim, do seu interior fluirão rio de água viva, porque a alegria do Espírito Santo invade o nosso ser, e isso baixa para mim e para você. Amém? Então, quando eu falo, venha a nós o teu reino, eu tenho que entender que eu tenho os direitos maravilhosos, sabe? Que ele me achou, perdoou meus pecados, restaura a família, traz cura, traz vida abundante, tira a capeta da nossa vida, amém? Todo mundo que chegou aqui tinha capeta, mas saiu, uns manifestou, outros não. É verdade. Porque ou você tem o Espírito Santo, ou o diabo está tomando conta da vida da mente da pessoa, assim que funciona. Ou você acha, o que impulsionava você para o pecado? Além da tendência da carne, mas tinha um capetinha lá, vai que vai dar certo. É ou não é? Até dá errado, não é assim? É ou não é? E aí o Espírito Santo vai, apresenta o Espírito Santo, afasta o capeta, e aí ele entra em você, e agora você passa a ser uma nova criatura. Uma nova o quê? Criatura. Para herdar o reino dos céus, eu preciso ser o quê? Uma nova? Porque só vai herdar o reino dos céus quem é nova criatura. Lembra que eu falei, não adianta um governo bom com um povo ruim? Então, o nosso governo, que é o de Deus Todo-Poderoso, é bom. Requer que eu e você também sejamos bons igual a ele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Pergunta, irmão, está difícil? Está bravo? Mas vai vencer porque Jesus está contigo. Amém? Glória a Deus. Não é? Vai vencer, vai. Não fica agoniado não, porque Jesus está contigo e vai trazer, não é, aquilo que a gente precisa para cumprir, deseja. Porque, de vez em quando a gente dá uma tropeçada, dá ou não dá? Mas o Senhor está sempre lá pronto para nos levantar. Glória a Deus, porque Ele continua sendo amor. Não é o quanto você é perfeito. Deixa eu falar aqui para você aqui. Vou quebrar teu galho meu também. Não é o quanto você é perfeito que vai fazer você herdar o reino do céu. É o quanto de todo o coração você busca Jesus Cristo. Você busca essa perfeição. Em dado momento você vai tropeçar. Uma criança quando está aprendendo a andar, como é que ela cai algumas vezes? Cai ou não? O que o pai faz e a mãe? Levanta, vamos lá que não é assim. Amém? E é isso que Deus faz com cada um de nós. Glória a Deus. Tropeçou, ele vai. Calma aí, vem cá. Se ralou? Ralou. Levanta que vai dar tudo certo. Amém? E às vezes cai, bate a cabeça, não é verdade? Bate a cabeça, bate, né? Quebra o narizinho, não é assim que funciona? Aí vamos consertar então. Amém ou não amém? E aí é por isso que nós estamos aqui até o dia de hoje. E vamos morar no céu com Jesus. Fala comigo assim, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Né? Então, tem deveres, mas os direitos, os benefícios são grandiosos demais. E vale a pena. Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Jesus ele dá algumas dicas de como é o reino dos céus, né? O nosso comportamento, o nosso temperamento. Mas ele fala às vezes por parábolas. E tem uma parábola que eu gosto muito,
quando ele vai dar a definição do reino, ele fala assim: o reino dos céus é comparado a um negociante, que ele encontra um tesouro escondido no campo. Ele vende tudo que tem, compra aquele campo por causa do tesouro que está enterrado nele, escondido nele. Então, rapidinho aqui, para a gente poder não ir muito longe. Primeiro, o negociante sabe o valor das coisas. Amém? Fala com o irmão, você tem que saber o que tem valor e o que não tem na tua vida. O que é essencial e o que não é. Tem coisa que está na tua vida que não tem tanto valor e você dá muito valor e às vezes perde o que tem realmente valor. Amém? Às vezes perde mais tempo que não tem valor do que com o que tem valor. Glória a Deus. Amém? Então tem que ter sabedoria. Segundo ponto, ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Então ele vende tudo que tem. O que Jesus quer dizer com isso? Que tudo que ele tinha na vida e conquistado até aquele momento não se comparava ao valor do tesouro que estava escondido ali. O reino dos céus é o quanto eu entrego, é o quanto eu deixo, o quanto eu largo pelo reino. Quem está entendendo bem aqui? Conceito de opiniões, status, posição, é o quanto eu entrego para Deus. Por isso que Jesus fala, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, esposa, ainda a própria vida, não toma sua cruz, não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O reino dos céus é o quanto eu deixo. Aí talvez algumas pessoas podem perguntar, pastor, mas tem que deixar minha família? Ele não falou para deixar, nesse sentido. Ele disse que não pode ter mais valor do que o reino na tua vida. Porque sem o reino você perde sua família. Fala com a pessoa, deixa de ser bobo, porque você não consegue sustentar nem a tua vida, quanto mais a tua família. Como a irmã falou, se você morrer hoje, acabou tudo. Morre o homem, morre os seus planos. Todo mundo está cheio de plano amanhã. Se Jesus voltar de hoje para amanhã, já era. Alguns vão ficar, outros vão rodar. Não, outros vão rodar. É ou não é verdade? Né? Não é verdade? Mas cadê o povo que vai para o céu aí? Dão glória a Deus? Estou vendo o pessoal meio tímido aí. Cadê o povo que vai para o céu? Dão glória a Deus? Nós vamos porque Jesus nos ama muito. Amém? Então presta bem atenção. O que ele quer dizer nessa parábola é que essa pessoa, né, ele fez assim, eu coloquei tudo que eu tenho, que eu conquistei na vida, como nada com relação ao tesouro. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu possuía, eu refutei como esterco diante de Cristo. Paulo repete a mesma coisa de uma maneira mais filosófica do que Jesus pregou em parábola. Por que Jesus pregou em parábola? Por que ele pregou em parábola? Ele fala que o tesouro estava o quê? Aparente. Estava o quê? Escondido. Não é para todo mundo. É para quem busca. O que ele diz? Batei e abrir-se-vos-á. Mas para abrir tem que fazer o quê? Procure e acharei. Mas para achar tem que fazer o quê? Então, o reino dos céus é muito valioso para ficar jogado em qualquer lugar. Estou sendo claro aqui? Amém? Então Deus não quer que todos sejam salvos, quer. Mas Ele quer mostrar para o ser humano que tem um valor. E quem tem que dar esse valor é você. O que você entende ter mais valor na tua vida? O reino dos céus ou o que você tem aqui na terra? Lembra quando eu falei para você projetar a tua vida lá no final dela? Não é o que você acumulou que vai servir para você, é naquilo que você se transformou em Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? Pastor, essa palavra está boa, então não dá. Glória a Deus. Quem quer ir para o céu e dar glória a Deus? Amém. Quem quer ir para o céu mesmo? Levanta a tua mão e fala assim, Senhor Jesus, eu quero ir para o céu. Amém. Gente, ser cidadão do reino dos céus é maravilhoso. É ou não é verdade? Porque enquanto a gente estiver nessa caminhada, o Senhor vai sempre nos orientando, nos direcionando. E nós estamos aqui hoje, eu estou dando essa palavra para vocês, já recebi essa palavra, porque eu também preciso dela. Glória a Deus. O que tem de mais valor na nossa vida é o reino dos céus. Tesouro escondido.
nada mais valioso para mim do que ele. E aí quem vai saber se você vai trocar o que você tem por ele é você. Mas ninguém. Amém ou não amém? Amém? Quem quer trocar tudo pelo reino aí? Então é pedir a Deus, Senhor, é uma libertação mesmo. Porque Jesus fala assim, ó, né? Quando eu vier, cuidado para que os vossos corações não estejam sobrecarregados com os cuidados da vida. Ele não falou nem pecado, ele falou o quê? Cuidados da vida. Às vezes toma nossa mente, nosso sentido. É ou não é verdade? E não deixa você viver aquilo que Deus deseja para a tua vida. Então é importante a gente entender. Vamos orar falando o quê? Venha a nós o teu reino, mas vamos fazer de maneira consciente agora. Amém? Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí Deus vai abençoar você e você vai morar no céu junto com o povo de Deus. Amém? E enquanto estiver aqui, você vai ser o representante do reino de Deus. Ah, mas vai ter problema lá no trabalho? Vai. Vai ter problema às vezes em casa? Vai. Vai ter problema com o vizinho? Vai. Vai ter problema com o sistema do mundo? Vai. Mas você é cidadão do reino dos céus. Amém? Aonde João Batista chegava tinha problema. Onde Jesus chegava, não quero você aqui não. É assim ou não é? Tem problema. O crente tem que ser espantabolim. Tem que ficar perto de você um certo tempo. Depois não pode aguentar mais ficar perto de você. Aí está dando tudo certo. Amém? Claro que você não vai ser antipático, nem chato. Mas as pessoas têm que buscar em você o que elas não encontram no mundo. Elas têm que ver em você uma luz diferente, uma conduta diferente. O mundo não dá o amor verdadeiro, mas você vai dar. Amém? O mundo não tem a paz que você tem, mas você tem para dar. Amém? O mundo não tem a compreensão, né? As pessoas no mundo caem e os outros chutam. Não, você vai estender a mão para levantar até o teu inimigo. Amém? Esses somos nós, cidadãos do reino dos céus. Às vezes está atacando pedra em você, fizeram com Estevão, com Paulo, e mesmo assim você vai estar pedindo para Deus perdoar. Podem até estar te crucificando, falando mal. E o que você vai fazer? Pai, perdoa esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabe mesmo. Vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que não tem um reino no coração é doente. É o quê? Eu já falei aqui para a gente encerrar. Quando Adão pecou, pecou por vaidade. Ele tinha tudo, comunhão com Deus, vida abundante, vida eterna. Mas ele trocou aquilo tudo pela vaidade de querer ser semelhante ao Altíssimo. Quem entendeu bem aqui? Ele desobedeceu a palavra. E a partir daí, todas as sementes de Adão vieram com defeito. Somos nós. Todos nós temos o mesmo DNA de Adão. Tá? Quando a gente quer fazer vamos colocar assim, um microfone como esse aqui, né? Ou qualquer outro objeto, aquele prato, existe uma forma para fazer. Eu já falei isso aqui com os irmãos. Uma forma. E você, daquela forma, você faz várias cápsulas, né? Vários corpos do microfone, relógio, tá? De uma forma, você tira vários objetos iguais. Se a forma tiver defeituosa, todos os objetos que saírem dali vão sair o quê? Entendeu agora por que um pecou e todos seguem a mesma direção? Porque todos vêm com a mesma deformação. A vaidade, a tendência à rebeldia, a independência de querer viver independente da palavra de Deus. O que Jesus fez? Eu venho para restaurar o ser humano. E aí Jesus é a nossa forma perfeita. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então agora, aquele que nasce de Jesus Cristo, nasce perfeito. Dentro de mim e de você, existe um Cristo pequenininho. Quem entendeu bem aqui? Sendo gerado a cada dia pela palavra de Deus, alimentado por ela. Quando Cristo vier nos buscar, você já vai estar prontinho para morar no reino do céu. Amém ou não amém?
Porque essa forma aqui vai se decompor, mas a nova forma que é Cristo Jesus vai estar me aguardando no reino dos céus. Amém? Então, quando você fala, venha a nós o reino, você entende que o Senhor está te moldando pelo Espírito Santo todos os dias, tornando você uma pessoa melhor, mais longânima, mais amável, mais alegre, mais feliz. Amém? Mais justa, mas a justiça de Deus, não a do homem. Glória. Por isso que Jesus fala, minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Tudo de Deus não é como o do mundo. É diferente. Amém? Cadê o povo que vai morar no céu, dando glória a Deus? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. E eu queria, estar conversando com você a respeito disso. Porque isso serve para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias, nós precisamos da palavra para nos acertar. Amém? A palavra do Senhor é como aquele espelho que a gente olha dentro quando sai de casa. Eu vou olhar e vou me acertar para poder sair. Quem entendeu bem aqui? Eu me comparo o meu coração, meu sentimento todos os dias, de acordo com a palavra de Deus. E quando não está legal, aí você conversa com ele, errou, ele vai perdoar você. Amém? Ele conhece você, em tudo ele foi tentado, não caiu, mas em tudo ele sofreu, para saber a dificuldade que você passa. Por isso, em tudo ele pode te socorrer. Amém? Feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça, e conversa com ele, fala, Senhor, eu quero me aperfeiçoar mais. Eu quero que venha a nós o teu reino, Senhor, porque eu quero fazer parte desse reino. Hoje eu não encontro em mim dignidade para morar no teu reino. Mas eu sei que o Senhor está me moldando para morar um dia lá. Eu sei que o Senhor está me moldando para poder eu assumir uma posição diante de Ti. É o que eu desejo contigo, em nome de Jesus. Conversa com ele e fala, Senhor, o Senhor me trouxe aqui hoje porque o Senhor me ama. E deseja que eu realmente faça parte desse reino. Por isso, no meu coração vai ter sempre o desejo, venha o teu reino. Pai, em nome de Jesus, toma cada filho teu em tuas mãos, abençoa, Senhor. E, meu Pai, continua nos moldando, Senhor, porque a tua palavra diz que o homem exterior vai se corrompendo a cada dia, vai envelhecendo, morrendo, mas o interior se renova, Senhor, a cada manhã, como as tuas misericórdias, Pai. Pela tua palavra e o poder do teu Espírito. Por isso, abençoa teus filhos e traz essa vitória de permanecermos sempre na tua direção, em nome de Jesus. Eu sei que todo mundo aqui ainda tem alguma coisa para deixar, porque, como eu falei, entrar no reino é aquilo que nós deixamos, não aquilo que nós ganhamos. Aquilo que nós ganhamos, já ganhamos em Cristo, isso aí já está pronto. Agora, às vezes, temos que deixar algumas coisas. Amém? Pastor, mas eu não consigo. É só uma atitude de fé. E deixa que Deus faz a obra na tua vida. Assim como faz na minha todos os dias.